A paz a todos, tudo bem com vocês? Bem, esses dias nós temos conversado sobre o avivamento, sobre a grande unção, a colheita, e surgiram algumas dúvidas, alguns levantamentos que às vezes a gente pensa que tá tudo muito claro para todos, mas a gente percebe que realmente a frieza tem dominado as pessoas, a apostasia, a incredulidade. E realmente aquele versículo de haverá, pois, fé na terra quando vier o Filho do Homem, ele faz muito sentido, porque não foi por acaso que o Senhor nos fez essa pergunta. Mas eu queria ler com vocês no livro de Atos, capítulo 1. Ali, o Senhor estava falando as suas últimas palavras aos discípulos depois de ter passado com eles 40 dias ressurreto. Ele morreu na cruz, passou-se os 3 dias e ele ressuscitou. E aqui no versículo 3 fala assim: com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito importante que nós possamos entender que a mensagem de Deus de Jesus é como se ela tivesse 2 pontos: o evangelho da salvação e o evangelho do reino. E nesses 40 dias, o nosso Senhor Jesus, ele pregou, ele falou, ele ensinou como foco central o evangelho do reino. É como se ali fosse uma imersão daqueles que ouviam o Senhor num intensivo, em algo profundo. Olha aqui, gente, vamos descer mais no Senhor. Vamos descer na casa do oleiro e deixar ele nos moldar. Vamos a águas mais profundas. Então, versículo 4, o Senhor determinou que não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Quando ele fala para não nos ausentarmos de Jerusalém, os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus naquela época, notem que o contexto histórico ali era de perseguição. Jesus morreu na cruz. Pedro negou Jesus 3 vezes por medo da perseguição. Porque falar naquele momento que seguia a Jesus era perigoso. Havia perseguição. Os discípulos estavam todos com medo. Notem que eles estavam fora de Jerusalém nessa hora e o Senhor fala: volta para lá, para Jerusalém, o centro, o epicentro da perseguição. Que ordem foi essa do Senhor, Esperem pela promessa do Pai. Que promessa é essa? No versículo 5, o Senhor explica melhor sobre a promessa. Mas eu queria ler com vocês em João 16, a partir do versículo 7. Porque o Senhor Jesus já havia falado para os discípulos a respeito dessa promessa. E ali na frente ele vai explicar melhor. Mas vamos voltar ao que o Senhor falou para os discípulos. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só, o Senhor, quando falava que era necessário ele ir, ele explicou sobre o envio do Consolador. E ali, quando ele estava indo, ele relembrou os discípulos dessa promessa. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Tendo ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ouvido de quem? Esse Espírito da verdade. O Espírito Santo, o Consolador, ele ouve do Pai. Ele ouve do Pai e anuncia a nós, ele nos ensina. No versículo 20, diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O mundo estava se alegrando ali com a morte do Senhor, né? Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor estava falando, vocês vão chorar a minha perda. Vocês vão se entristecer pela minha partida. Mas esperem, porque vocês vão se alegrar. Eles vão se alegrar por quê? Por conta do Espírito Santo que era prometido ali, o Espírito da verdade. Glória a Deus. Pois bem, vamos voltar agora para Atos, capítulo 1, onde o Senhor está quase subindo aos céus, e ele diz ao povo ali, aos discípulos, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, aquela promessa que a gente acabou de ler, o Espírito da verdade. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha só. Esperem, vocês vão receber o Espírito Santo não muito depois desses dias, mas lá dentro de Jerusalém. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Reparem, que ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós receberemos poder. E só através dele nós poderemos ser testemunhas do Senhor até os confins da terra. É no poder do Espírito Santo em nós. É ele que vai nos revestir dessa capacitação para esse avivamento. Para que ele seja pregado, anunciado o evangelho da salvação e do reino até os confins da terra. Agora, mais para frente, eu quero que vocês observem uma coisa. No versículo 12, mostra os discípulos descendo para Jerusalém. E ali, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Gente, os discípulos desceram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, e eles foram para o cenáculo, se reuniram ali. Todos eles. No versículo 15 diz, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, naqueles dias que eles aguardavam, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Gente, quando Jesus subiu ao céu, aqueles que olhavam o Senhor ali o evangelho do reino foi anunciado. A Bíblia fala que era incontestável quantas coisas foram feitas pelo Senhor naqueles 40 dias, o homem ressurreto. Quantos não viram Jesus e ouviram a promessa dele, mas estavam perseverando, unânimes, em oração, no cenáculo, que ouviram a voz do Senhor e obedeceram à ordem dele de voltar para Jerusalém? 120. Será que só 120 ouviram aquela ordenança? Eu acredito que muito mais ouviram essa ordenança.
Mas diante da perseguição, estes 120 foram aqueles que escolheram resistir às obras das trevas, resistirem à perseguição, resistirem ao medo, irem adiante e obedeceram, ouviram a voz do Senhor e obedeceram, foram para Jerusalém, o centro da perseguição, Roma. Aqueles que crucificaram o Senhor, eles obedeceram e foram para Jerusalém, foram para o cenáculo, ficaram ali perseverantes em oração, unânimes, 120 deles. Mas no capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Daqui, eu quero que vocês vão para o discurso de Pedro, aonde ele fala assim, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Pedro, quando fala esse discurso, ele fala, tem ninguém bêbado aqui não, é cedo. O que aconteceu foi o que o profeta Joel profetizou. Só que reparem, o profeta Joel profetizou e acontecerá nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Ele está aqui falando no final do versículo 21, aliás, do versículo 20, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na minha Bíblia, dia do Senhor está escrito com letra maiúscula. O dia do Senhor. O dia do Senhor chegou? Não, ainda não. Mas Pedro falou que ali aconteceu o que o profeta Joel disse lá atrás. A Bíblia está errada? Pedro estava errado? Não, aconteceu. Aconteceu um vislumbre do que vai acontecer nos últimos dias, profetizado por Joel e agora profetizado novamente por Pedro. Os discípulos aguardavam o dia do Senhor, eles não sabiam quando ia acontecer, mas eles aguardavam e para eles era possível que acontecesse com eles em vida. Para eles era possível, eles criam. E hoje a igreja não espera. Eles não esperam o dia do Senhor. Eles acham que é para daqui décadas. Que não é para nós. Muitos pensam assim. Alguns acreditam, eu sei, mas eu estou falando da massa, da grande maioria que não crê que podem ver o dia do Senhor. Então, se alguém te falar, não é para agora, lembra. Os apóstolos pensavam, acreditavam, esperavam que eles podiam ver. Quem sou eu
para não crer? Quem sou eu para duvidar que não posso ver? Diante de tantos sinais. Queridos, saibam, nós temos hoje algo que nem os apóstolos tinham. Nós temos a palavra, o Velho e o Novo Testamento para nos guiar e para nos fazer olhar os sinais. Nós temos aqui tudo juntinho, de uma forma que eles não tinham. O livro de Atos estava acontecendo ali com eles. Nós temos o livro de Atos como esperança para o que vai acontecer conosco. E aqui foi um vislumbre. Um vislumbre. E o que aconteceu nesse dia com Pedro? Ainda no capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, Evangelho da salvação, e recebereis o dom do Espírito Santo. O poder de Deus já faz parte do Evangelho do Reino. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha, para aqueles que estão longe, para eles, para os filhos deles, para aqueles que estão longe fisicamente ali, no território que eles iam chegar com esse evangelho, mas eu posso enxergar aqui também aqueles que estão longe no tempo. Se passaram aí mais de 2000 anos, isso aqui é para mim também. Eu fui alcançada por esta palavra. E vocês? Eu acredito que aqui todos nós queremos ser alcançados. Pedro continua. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Queridos, tem uma palavra mais real para nós hoje? Salvai-vos desta geração perversa. Aparta-te da perversidade dessa geração. Se separa. Seja diferente. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles com poder, com as línguas de fogo, depois daquele avivamento ali que houve dentro do cenáculo com aquelas 120 pessoas, Pedro, aquele que era o turrão, o pescador simples, se levantou em poder. Pelo poder do Espírito Santo, ele pregou, ele falou a todos. E pensem, eles estavam reunidos em 120, mas depois do mover do Espírito Santo ali, já tinha 3.000 ouvindo. O que atraiu essas 3.000 pessoas? Se a Bíblia me conta que estavam reunidos no cenáculo 120, aguardando unânimes em oração, mas o poder de Deus veio, o Espírito Santo veio e ele atrai as pessoas. Porque lembra que o Senhor falou lá atrás, quando ele explicou da promessa? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, que convence do juízo, que convence a justiça. Oh, Senhor! As pessoas foram atraídas pela presença do Espírito Santo naquele lugar. E ouviram o discurso de Pedro. Pedro falou para aquela multidão e quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E houve acréscimo no reino de Deus. Oh, glória! Queridos, se vocês se perguntam o que é o avivamento, esse aqui foi uma pitada, o primeiro vislumbre
do poder do Espírito Santo sobre nós. Isso aconteceu extraordinariamente naquele dia. Só que há uma promessa para os últimos dias. E ali fala que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. Mas é esse evangelho debaixo desse poder do Espírito Santo. Não é internet, gente. Quem pensa que o cumprimento dessa palavra é o evangelho ser pregado através da internet. Não é só isso. Nós ainda não pisamos nessas águas. Nós estamos ali recebendo o vento que sopra e nos traz umas gotículas dessa água. Mas nós vamos pisar nessas águas desse grande avivamento e o rio de Deus, o mover do Espírito Santo, ele vai nos levar a essas águas mais profundas. Entendam, é um paralelo aqui. O Senhor vai fazer abundantemente mais nesses dias. Nós temos que esperar, perseverando, unânimes, em unidade, em oração, por essa promessa do Pai. O que eu quero dizer para vocês é: o poder do Espírito Santo já está entre nós. O Consolador está dentro de nós e Ele tabernaculou em nós, Ele habita em nós. Nós vivemos nesse poder do Senhor quando nos deixamos ser moldados por Ele, levados por Ele. Mas tem mais. Tem mais. Ali no livro de Atos, vocês vão ver os apóstolos serem libertos de prisões, de grilhões por anjos. Nós vamos ver Filipe sendo transladado de um lugar para o outro. Nós vamos ver grandes milagres, grandes maravilhas, pessoas sendo curadas pela sombra dos apóstolos. Sabe, gente, é o evangelho do reino sendo pregado, as pessoas se arrependendo e milagres acontecendo. O que vai acontecer nesse grande avivamento que nós estamos esperando? Atos numa dimensão ainda maior. É isso que vai acontecer. E é extraordinário você pensar que o poder do Senhor, do Espírito Santo em nós, não é só o falar em línguas. É também, e é maravilhoso esse poder, mas ele tem um propósito, e o propósito são vidas sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Elas estão sendo convencidas, estão se arrependendo. É por isso que eu digo arrependimento. Porque essas vidas vão se arrepender, vão ser trazidas ao reino. Ali fala que elas foram batizadas, aquelas 3.000 almas. Elas foram acrescentadas ao reino. É isso que vai acontecer em meio à perseguição. Em meio à perseguição, o Espírito Santo será derramado sobre nós de uma forma sobrenatural, ainda maior do que qualquer avivamento que vimos na história. E lembrem-se do avivamento de Gales, da Rua Azusa, das Ilhas Finge, se não me engano, é esse o nome do lugar. Mas, irmãos, veremos mais. Tudo isso foram vislumbres. Tudo isso foi o Senhor falando assim, é possível. O livro de Atos é o Senhor falando assim, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu aqui? Pessoas sendo transladadas de um lugar para o outro. Pessoas sendo libertas de uma prisão física por anjos. Os anjos auxiliando os santos. Os anjos auxiliando os santos. Gente, sombras curando pessoas. O poder de Deus manifesto pelo Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Esperem pelo avivamento do Senhor. Esperem pelo cumprimento de Atos 2. Esperem. E nós veremos pessoas se arrependendo nas ruas. Nós veremos pessoas sendo atraídas
em um lugar onde o poder do Senhor é manifesto, onde poucos estavam reunidos, as pessoas sendo atraídas. Isso já aconteceu lá atrás. Na história nós tivemos vislumbre disso. Vai acontecer de novo. Esperem pelo Senhor.